Bom dia, boa tarde, boa noite. Saúdo a igreja com a graça e a paz. Amém, irmãos? Neste momento, irmãos, eu venho trazer a palavra de Deus para vocês. Para todos esses corações merecedores da palavra de Deus. Amém? Eu peço a todos vocês, nesse momento, que abram suas Bíblias em Mateus 13. 13 a partir do versículo 3 ao 9. Amém, igreja? Fala sobre a parábola do semeador. Amém? Vamos lá. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 1 a 100, outro a 70, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, igreja? Não tenho muito o que comentar sobre essa parábola, porque ela é muito clara. Mas digo a todos vocês, irmãos, que do próprio lado aí no versículo 18, está escrito a própria revelação dessa parábola. Amém? Diz assim: escutai-vos, pois a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto, e produz 100, 70 e outro 30. Amém, irmãos? Agora digo a todos vocês, vamos analisar nesse momento, junto comigo, cada pedaço. Amém? Uma safra, meus irmãos, sempre depende da natureza da semente, não do tipo de pessoa que a plantou. Amém? Uma grande observação eu vejo. Um pássaro pode plantar uma castanha. A árvore que nascer será um castanheiro e não um pássaro. Amém? Isso significa o quê? Que não é necessário tentar traçar uma linhagem ininterrupta de fiéis cristãos, recuando até o primeiro século a força e autoridade própria da palavra, para produzir cristãos como aqueles do tempo dos apóstolos. A palavra de Deus contém força vivificante. O que é necessário é homens e mulheres que permitam que a palavra cresça e produza frutos em suas vidas. Pessoas com coragem para quebrar tradições e padrões religiosos em volta deles, para simplesmente seguir o ensinamento da palavra de Deus. Hoje em dia, irmãos, a palavra de Deus tem sido frequentemente misturada com tanta tradição, tanta doutrina e opinião, quase irreconhecível. Mas se pusermos de lado todas as inovações dos homens e permitirmos que a palavra trabalhe, podemos tornar-nos fiéis discípulos de Cristo, justamente como aqueles que seguiram a Jesus há anos atrás. Amém, irmãos? Temos também sobre a palavra de Deus, ou seja, a semente ainda, O Pai Celestial nos diz qual semente plantar, nos diz. A palavra de Deus, esta é a semente. Não é o nosso trabalho analisar o solo, decidir plantar alguma coisa, esperando receber melhores resultados.
A colheita do evangelho pode ser pequena se o solo for pobre, mas Deus só não deu permissão para plantar a palavra. Somente plantando a palavra de Deus nos corações dos homens, o Senhor receberá o fruto que ele espera. Ou usando uma figura diferente, as escrituras, que são elas o quê? A isca de Deus para atrair o peixe que ele quer salvar. Precisamos, irmãos, aprender a ficar satisfeito com seu plano, com o plano de Deus. Aqui há uma grande lição. Entendeu? O fruto produzido depende da resposta à palavra. É decisivamente importante ler, estudar e meditar sobre as escrituras. A palavra tem que vir habitar em nós, como diz lá em Colossenses 3,16, para ser implantado em nossos corações, como está em Tiago 1,21. Temos que permitir que nossas ações, nossas palavras e nossas próprias vidas sejam formadas, moldadas pela palavra de Deus. E hoje em dia, o que estamos vendo, estão dando mais, estão dando preferência à figura do semeador do que a palavra, do que a semente. Amém, irmãos? O trabalho do semeador é simplesmente colocar a semente no solo. Uma vez que a semente for deixada no celeiro, nunca produzirá uma safra. Por isso, o seu trabalho é importante. Mas a identidade pessoal do semeador não é. O semeador nunca é chamado pelo nome nessa história. Ele é chamado pelo nome alguma vez? Vocês perceberam? Pelo nome? Ele nunca é chamado pelo nome nessa história, desculpe. Nada nos é dito sobre a sua aparência, capacidade ou personalidade, ou próprio as suas realizações. Ele simplesmente põe a semente em contato com o solo. A colheita depende da combinação do solo com a semente. Aplicando-se espiritualmente, os seguidores de Cristo devem estar ensinando a palavra. Quanto mais ela é plantada nos corações dos homens, maior será a colheita. Mas a identidade pessoal do professor não tem importância. Eu plantei, Apolo regou, irmão, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem que planta e nem o que rega alguma coisa, mas Deus sim que dá o crescimento, como está em 1 Coríntios 3, 6, 7. Em nós, semeadores, tornou-se figura principal e a semente bastante esquecida. Ainda continua a dizer vocês, nessa parábola mesmo, sobre o solo. Perceberam aí os tipos de solo? Temos o solo de beira de estrada, o solo pedregoso, o solo de espinhos. Não temos? Temos o solo fértil também. Alguns solos são solos de beira de estrada. São os solos duros, impermeáveis. Ou seja, impermeáveis, não penetram água. São pessoas que não têm uma mente aberta e receptiva para permitir que a palavra de Deus os transforme. O evangelho nunca transformará corações como estes, porque eles não permitem a entrada. Não permite que o evangelho entre dentro deles. Estão com entendimento tampado. Não está lá na própria palavra? O solo pedregoso, as raízes das plantas no solo pedregoso nunca se aprofundam. Durante os tempos fáceis, os brotos podem aparecer interessantes, mas abaixo da superfície do terreno, as raízes não estão se desenvolvendo. Resultado, se vem uma temporada de seca ou um vento forte, a planta murcha e morre. As raízes dos cristãos são desenvolvidas através da fé em Cristo e estudo da palavra, cada vez mais profundo. Tempos difíceis, irmãos, virão, mas somente os que tiverem desenvolvido suas raízes abaixo da superfície sobreviverão. Olha, está lá na palavra também. Existe o solo entre espinhos. Quando se permite que essas ervas daninhas cresçam junto com a semente pura, nem o fruto pode ser produzido, porque as ervas disputam lugar com ela. Pegam a água, retiram a água dela, a luz, os nutrientes, e o resultado, sufocam a planta.
Mas eu digo uma coisa a vocês. Ainda, o solo fértil é aquele que ouve, que compreende e que dá fruto e produz 100, outros 70 e outros 30. Existe uma grande tentação a permitir, entendeu? Que domine tanto nossas vidas, que não resista, né? Que não venha desenvolver para ter um crescimento do evangelho nesse tipo de solo. Vem as tentações, a perturbação, para que ele não produza. É tudo que eu tenho a falar a vocês. O quanto é perturbador notar que a mesma semente que foi plantada em cada tipo de solo, mas os resultados foram muito diferentes. A mesma palavra de Deus pode ser plantada em nossos dias, mas os resultados determinados pelo coração daquele que ouve. A semente, irmãos, é a palavra de Deus. Quero dizer a vocês também, aqui para finalizar, que a cada conversão é o resultado do assentamento do evangelho dentro de um coração puro. A palavra, ela gera, como está em Tiago 1,18. Ela salva, como está em Tiago 1,21. Ela regenera, como está em 1 Pedro 1,23. Ela liberta, como está em João 8,32. Produz fé, como está em Romanos 10,17. Ela santifica, como está em João 17,17. E atrai a Deus, como está em João 6,44 a 45. Guardem com vocês essas palavras no fundo do coração de vocês e prestem muita atenção quando lerem a palavra, o que ela pedem a vocês, como está aqui. Escutai, pois, a parábola do semeador, ouvindo alguém a parábola do reino, a palavra do reino, e não a entendendo, vem um maligno e arrebata. Não a entendendo, aquele que não entende, peça a Deus que abra seu entendimento. Entendeu? Para que o maligno não venha e tira do seu coração. O que foi semeado a pedregais é o que ouve e logo recebe, mas não tem raiz. Peça a Deus para firmar o teu pé, a tua raiz sobre a rocha dele. E o que foi semeado entre espinho é o que ouve, mas o cuidado mundano é a sedução da riqueza. Sufoca a palavra e ela se torna infrutífera. Cuidado, porque aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Amém, igreja? Que a paz do Senhor reine sobre os lares de vocês, em nome de Jesus. Amém.